Olá, tudo bem com você? Começa agora mais um Proseando, um programa onde você fica sabendo de temas e de iniciativas que estão fazendo a diferença na nossa comunidade, na nossa sociedade. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o incrível mundo da museologia e também do patrimônio histórico material e imaterial do estado de Mato Grosso e também da nossa querida Cuiabá. Para falar com a gente a respeito desse tema, nada melhor do que a pessoa mais indicada para isso, que é a Viviane Lozzi, ela que é gestora e produtora cultural. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Laura, pelo convite. Muito obrigada pela sua presença aqui no Proseando de hoje. Viviane, você é diretora do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, também participa da Associação dos Produtores Culturais do nosso estado, é graduada em letras, especialista em planejamento e gestão cultural, é técnica em museologia, tem muita experiência nessa área artística, também é membro do Conselho Curador do MACP, que é o Museu de Arte e de Cultura Popular aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, e atualmente também é mestranda em Museologia e Patrimônio Histórico pela Unirio. Você tem muita experiência nessa área, com toda certeza. Como que começou o interesse pelo patrimônio histórico, pela museologia na sua vida? Eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória até aqui. Então, eu comecei a trabalhar na área da cultura há 20 anos atrás, né? Então, eu comecei como produtora na área do teatro, nas artes visuais, né? Basicamente, e na música, produzia alguns artistas também. Então, basicamente, eu começo com a área da produção, trabalhando na iniciativa privada, né, com uma produtora. Eu tinha uma produtora e era sócia de uma outra produtora também. E começo o trabalho com esse olhar. O meu esposo também é da área, né, da área da cultura, ele é do teatro, né, das artes cênicas. Então, basicamente, eu começo com esse trabalho de produção, produzindo na época o Teatro Fúria, que era o que ele integrava, né? E assim os projetos, né, dessa companhia. E posterior, aí foi para produções musicais, para exposições, né? E em decorrer disso, eu entro na Associação dos Produtores Culturais a convite, né, de outros produtores também, e assumo a diretoria da associação em 2008, né? Só que há esse convite para entrar na associação, eu entro coordenando um projeto, que era o projeto de restauro, na época, do prédio do Seminário Nossa Senhora da Conceição. E para quem não sabe, o Seminário Nossa Senhora da Conceição fica ao lado da Igreja do Bom Despacho, ali no centro da nossa capital. Que é o prédio hoje que funciona, um museu de arte sacra, funcionou na década de 80, a Fundação Bom Jesus de Cuiabá, né, funciona na parte de baixo, e a radiodifusora também, né, funciona ali. Então, eu fui convidada a coordenar esse projeto na parte da produção executiva, a gestão desse projeto, e tomei pé de toda a situação que era aquele patrimônio histórico, a importância dele, né, para a nossa cidade, a trajetória, né, daquele prédio, um museu que tinha funcionado na década de 80 e ficou ali por 20 anos fechado, o prédio basicamente 20 anos fechado. E a associação tinha encaminhado um projeto que tinha ido para a Lei Rouanet. Em 2005, o projeto foi aprovado, né, e teve o processo de captação desse recurso em 2006, 2007. Aí começa o processo das obras de restauro daquele espaço, né? E nós começamos na gestão, foi na época do Jurandir, que era o secretário de Estado, depois João Carlos assumiu e fomos concluir com Paulo Pitaluga, que era o gestor na época, né? Então, a restauração desse trabalho permeou, né, essa mudança aí para 3 gestores, né? E conseguimos captar o recurso, né, desse projeto e posterior veio o processo da execução. Aí, na execução, a gente viu diversos obstáculos, entre eles os primeiros, né, que era a remoção de um acervo que estava ali dentro praticamente acondicionado de forma muito ruim, o telhado basicamente aberto, molhava tudo, né, todo o acervo. E com isso, várias peças tinham se danificado. Então, a gente teve que alugar um galpão, né? Foram 2 galpões alugados
para retirar o acervo daquele prédio para posterior começar o trabalho com a restauração. Então todo o acervo foi retirado, foi removido para esse galpão com o acompanhamento dos técnicos, a equipe de patrimônio da Secretaria de Estado na época, e aí começa o trabalho, né, de restauração da edificação. O prédio, que era o prédio da Bom Dispar, tinha passado por uma restauração em 2004, mas o do prédio do seminário, não, né? E aí começou isso. Então aí a obra concluiu em 2007, né, a restauração da obra, e o acervo, quando foi retirado, foi para esses 2 galpões e começou esse trabalho de higienização, de conservação, reintegração de algumas partes faltantes pelo restaurador, artista e conservador Ariston de Souza, né, que fez as primeiras talhas, as primeiras higienizações. Após esse trabalho feito, mais a equipe dele de ateliê, todo esse material, em 2008, quando o prédio fica pronto, ele é retornado. E o secretário, na época, era o secretário João Carlos Vicente Ferreira. E João Carlos vira para mim e fala assim, agora vocês vão fazer o projeto de implementação do museu. Eu, hã? A gente só está fazendo o trabalho, que é o trabalho da restauração da edificação, né? Que era o que nos competia, né? Dentro do projeto, que era pela Lei Rouanet e pelo Ministério, extinto até então, o Ministério da Cultura. Aí foi posto esse desafio, né? Então a gente montou o projeto do museu, montamos, né, o que correspondia e encaminhamos para o Estado, né, que eram as primeiras organizações dos ambientes expositivos desse museu, né? E aí foi tudo como a minha trajetória começa dentro da área, né, do patrimônio e assim com a museologia, né, que foi tendo a necessidade de ir montando esse museu, que é reaberto posterior em setembro de 2008, na época da Primavera dos Museus, né, que é um evento realizado pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, em todo o Brasil. Então a gente reabre o Museu de Arte Sacra nesse período. Então a minha história com o trabalho com patrimônio, ela está basicamente pautada no espaço aonde eu comecei também os primeiros trabalhos, né, na área da museologia, assim também com o patrimônio histórico edificado, né, que vem a ser ali o prédio, a restauração, o acompanhamento desse projeto de restauração do prédio Seminário Nossa Senhora da Conceição. Perfeito. A gente, às vezes, né, em vários momentos da nossa vida, tanto quanto criança, depois adolescente, adulto, a gente consegue passear por vários museus, seja aqui na capital ou então em outros locais em viagem. Mas as pessoas, às vezes, não têm essa noção do que é a museologia. E eu queria que você explicasse para a gente o que é museologia, para que o museu ele tenha todas as suas funções, o que ele precisa ter para funcionar em sua plenitude, né? Sim, a museologia ela é a ciência que tem pautado na sua atuação o objeto museu. Ela acaba sendo uma ciência porque o objeto dela de estudo é o museu. E é uma área que estuda especificamente e que trabalha e que pensa, né, as ações, né, que são desenvolvidas dentro dessas instituições. Mas também essa área trabalha de forma multidisciplinar, transdisciplinar com outras áreas, né? Venha a ser aí com a área da educação, venha a ser com a arquitetura, né? Venha a ser com a área da história, venha a ser, enfim, com diversas outras áreas, com a ciência e tecnologia, com a ciência da informação, né? Com a preservação, com a restauração, que também são áreas afins, né, da museologia, e acaba unindo esses profissionais múltiplos, né, dentro da linguagem. Então, os pesquisadores que são desta área também vão beber de referências, né, a outras áreas que vão contextualizar a sua ciência de atuação que vem a ser para o museu. Eu mesmo venho desenvolvendo hoje uma pesquisa que fala sobre processo de catalogação que vai na área da ciência da informação, né, para renderizar, que usa também como informações da história da arte, né, para que possa contextualizar enquanto objeto artístico, né, o meu objeto de estudo que são os altares, né, lá do Museu de Arte Sacra, que são tombados a nível, são registrados, né, a nível federal pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, que são meus objetos de estudo.
Então, para você ter uma ideia, que ela também entra em outras áreas, né, para que possa virar o processo de contextualização da sua atuação. Mas ela passa a ser uma ciência, principalmente porque o objeto dela de estudo não tem nenhuma outra área que venha a ser o museu. E o museu em si, essa estrutura, né, para que ela seja uma estrutura que não seja apenas expositiva, onde a porta está aberta e as pessoas possam entrar, onde não tenha somente exposição, ele também precisa funcionar de outras formas. Eu queria que você falasse, né, quais são os outros pés desse grande quadripé para fazer com que o museu seja um objeto cultural onde as pessoas podem utilizá-lo. A gente parte do pressuposto assim, que os objetos que hoje vão para esses espaços, as pessoas têm aquela concepção de que são coisas velhas. Não são coisas velhas. Para começar, vou dizer para vocês que estão em casa, museu é coisa de futuro. Museu não é só coisa de passado. A gente tramita entre as temporalidades que é passado, presente e futuro. Então, enquanto a gente preserva ali dentro o objeto musealizado que vai para ali dentro, não é porque a gente tem só simplesmente o apreço pelo objeto, mas aquele objeto ele foi feito por quem? A priori ele foi feito por pessoas. Alguém fez, um artista, um escultor. Então, o que nós preservamos o quê? É o modo de fazer daquele determinado período, para dizer assim, olha, essas técnicas usavam determinado período, hoje não se usa mais, hoje faz essa outra forma. E ali também, dentro daquele objeto, não é só porque ele é um objeto que vem a ser, que traz as técnicas, mas além das técnicas, ele traz informações históricas, ele tem memória, ele tem história, ele conta através de determinados objetos, a gente pode contar um processo histórico da nossa cidade, de Cuiabá. E a museologia, quando ela leva um objeto desse para dentro desse espaço, né, o que ela faz basicamente? Ela preserva, ela conserva, ela pesquisa aquele objeto, né, se geram pesquisa e se geram exposições que são comunicações. E aí que vai entrar dentro desse quadripé que você falou, que é onde a gente trabalha. A gente trabalha com o quê? Com a preservação que vem a ser daquele objeto, a gente encara também a edificação como acervo. Então, a edificação também precisa ser preservada, que é o prédio que abriga o museu, quando eu falo edificação. Aí a gente tem os objetos que são bens móveis integrados, que é o quê? Que é a peça que está ali em exposição. E aí nós vamos ter a outra parte que vem a ser a pesquisa. Então, o museu também precisa pesquisar. Né? Hoje a gente tem trabalhos de graduação, trabalhos de mestrado, de doutorado, que foram desenvolvidos em torno de objetos ali dentro ou de contexto do próprio prédio, né? Que é do prédio do Seminário da Conceição, enquanto um seminário. Né? E assim vai. Então, dentro desse contexto da pesquisa, o museu precisa pesquisar, né? O museu precisa disponibilizar, né, também os seus objetos, assim como a sua parte documental para a pesquisa, né? E a outra parte que é educacional. Né? Os museus, eles trabalham com a educação não só informal, ele também trabalha com a educação formal. Ele é, por essência, uma instituição educacional também. Né? Então, aí aonde a gente também, quando eu falo que tem profissionais múltiplos, a gente tem que ter dentro das instituições museológicas o setor educativo. O setor educativo por quê? Porque ele faz a interface que vem a ser com os agendamentos escolares, eles pensam as ações educativas em torno do objeto, em torno da exposição, em torno do espaço, né? E aí, na parte das próprias mediações, né, que vem a ser o quê? Quem faz a mediação, quem media o educador em torno das informações dentro daquele espaço. Então, é de fundamental importância. Nós somos uma instituição, na sua essência, educacional. Esse é um trabalho informal. E o trabalho formal na área educacional? A gente faz cursos, nós fazemos seminários, né, que vem a ser cursos de formação continuada. Inclusive, nós encerramos um ano passado, e que o pessoal está sendo certificado agora, pela própria Universidade Federal, que é lá pela Codex, né, que foi um curso de educação patrimonial, né, pautada em territórios, né, e também em comunidades, né, foi a linha o anterior nós fizemos o curso pautado em tecnologias, educação patrimonial e as novas tecnologias. Então, a gente também trabalha com o ensino formal, porque a partir do momento que você certifica que aquele aluno fez determinado curso, que aquele participante participou de um curso, de uma palestra, né, que ele participou de um seminário, você também está atuando na educação formal, no sentido de fazer essas certificações.
e assim por diante outras parcerias que os museus fazem, né, com as instituições universitárias, com as instituições de ensino. Então, nós também acabamos atuando dentro dessa forma, né, na educação formal. Muitos educadores também procuram o museu e falam assim, eu estou trabalhando na escola, ou estou trabalhando com meus estudantes de arquitetura, né, ou com os estudantes de história, falando sobre história da arte, ou com os estudantes de letras, que também estudam história da arte, e aí nós temos um recorte específico assim. Sentou com o educativo do museu vai preparar a mediação em torno daquele recorte que aquele educador está trabalhando. Então, ou seja, a partir do momento que nós recebemos os estudantes dentro do Museu de Arte Sacra, eles estão fazendo uma aula de campo, eles não estão fazendo um passeio, né? Então é uma aula de campo, e aquele educador que ali leva aquele estudante, ele também prepara antes os seus estudantes para estar ali dentro. Então, ou seja, nós somos um espaço informal também, mas também somos um espaço formal, porque a partir do momento que a gente complementa o ensino formal, nós estamos também fazendo uma educação formal, né? E assim vai. Então é nesse viés, né, que a gente tem que olhar. E aí o museu precisa trabalhar os temas abrangentes. Né? Quais são os temas abrangentes? Porque se nós somos um espaço que desenvolve todas essas atividades, nós somos também o quê? Um espaço cidadão. E um espaço cidadão, ele faz o quê? A inclusão social. Então nós precisamos também fazer o trabalho que venha a ser a inclusão de tudo que venha a ser os tópicos discutidos com a relação da diversidade cultural. Então, esse tópico com a diversidade cultural, nós precisamos sim discutir dentro dos espaços museológicos a questão do racismo. Nós precisamos discutir dentro do espaço museológico a questão da diversidade religiosa, precisamos discutir a diversidade de gênero, precisamos discutir todas essas relações que a diversidade abarca dentro desse espaço, né, dos espaços, e principalmente receber também essa diversidade dentro dos nossos corpos técnicos. Sim. Né? Porque é só assim. E outra, os espaços museológicos também não precisa só fazer e oferecer para a sociedade. Ele precisa convidar a sociedade para que ela venha fazer junto. Neste ponto que eu quero chegar, né? Que aqui a gente está falando de parcerias entre a Universidade Federal de Mato Grosso, o Museu de Arte Sacra também do nosso estado, e para que as pessoas devem e podem ir até esse espaço, né? E eu queria que você fizesse esse convite para a população fazer essa visita, né? E também fazer parte dessas histórias que estão sendo construídas ao longo de todos esses anos. A gente já está chegando mais ou menos no final do nosso programa, mas a gente ainda tem esse espaço para convidar a população. Sim. Então, gente, vocês que estão em casa, o Museu de Arte Sacra, ele funciona de quarta a domingo. Não é só quarta e domingo, não. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, das 9 às 17 horas, em período sem fechar para almoço, né? Vocês que estão no Centro Histórico, a gente fica ali do lado da Santa Casa de Misericórdia, bem próximo, e do lado da Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho. Então, quem tem horário livre, né, o horário de almoço, que é 2 horas, e está ali pelo centro, é uma oportunidade para vocês irem conhecer o museu. Né, no horário de almoço, assim como também as escolas que têm interesse de conhecer, fazer o agendamento, as universidades, né, as escolas técnicas que a gente recebe muito também, a gente está à disposição para que vocês possam estar fazendo os agendamentos escolares, né, a gente está nas mídias sociais, temos aí Facebook, Instagram, site do museu, tour virtual em 360 para quem também está fora da capital, está em outro estado, queira conhecer o museu, é só entrar no site do museu, que é museudeartesacra.org.br. Entrou ali, você vai ter todas as informações do que o museu desenvolve, assim como nas nossas mídias sociais, que é Museu de Arte Sacra de Mato Grosso. Procura a gente no Instagram, procura a gente também está no TikTok, né, produzindo conteúdo para os jovens, né, ali. E a gente está à disposição para recebê-los com o maior carinho, né, e também fazer uma visita incrível e sensacional com vocês nesse espaço maravilhoso que é nosso.
Muito obrigada, Viviane, pela sua participação aqui hoje no Proseando. Eu que agradeço pelo convite e para mim é uma grande satisfação falar sempre sobre esses assuntos. Muito obrigada mais uma vez. E para você que gostou dessa conversa, você quer rever essas novidades que foram faladas aqui dentro do programa de hoje, quer saber um pouco mais a respeito sobre museologia e patrimônio histórico, basta acessar o canal do YouTube da TV Universidade, que é o www.youtube.com/TVUFMT. Você pode rever essa entrevista e também disparar para todos os seus colegas. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê no próximo Proseando. Muito obrigada, professora, mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. A Biblioteca Central da Universidade Federal de Mato Grosso conta com o maior acervo do estado, com mais de 200 mil exemplares em livros. Oferecendo suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão da instituição, possui títulos nas mais variadas áreas do conhecimento. Destes, 16 mil estão catalogados na seção de obras raras. A coleção Amídices Tocantins, por exemplo, traz publicações de cronistas e viajantes que passaram por Mato Grosso durante o período de colonização. A Biblioteca Central funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 10 da noite, e aos sábados, das 7h30 da manhã à 1h30 da tarde. Conheça você também a Biblioteca Central da UFMT.